Seja bem-vinda aos 6 meses de inverno, o podcast para quem já passou, está passando ou ainda vai passar pelo puerpério. Aqui vamos criar um espaço acolhedor e seguro para falar sobre essa jornada intensa e transformadora que tantas mulheres vivenciam, mas que ainda é pouco debatida. Meu objetivo é compartilhar informações, trocar experiências e preparar você para esse momento tão único e desafiador. Vamos dar visibilidade ao puerpério para desmistificar tabus e, acima de tudo, oferecer apoio e compreensão em cada etapa desse processo. Antes de começar o episódio de hoje, eu gostaria de deixar 2 avisos. Primeiro, eu não sou profissional de saúde, então se você está precisando, busque ajuda. O segundo ponto é que esse espaço é um espaço seguro e sem julgamentos. Então, se você quiser enviar sua história, envie para o mariacarolinayt@gmail.com. E lembrando que o Carolina é com K, mas você encontra o e-mail na descrição desse episódio. O episódio de hoje é 6 meses de silêncio. Juliana sempre foi uma mulher muito forte. Aos 29 anos, ela era gerente de uma pequena agência de publicidade e conseguia equilibrar carreira e vida pessoal com maestria. A Juliana tinha vontade de ser mãe um dia, mas mesmo estando num relacionamento estável e longo, ela não se via sendo mãe naquele momento, até que ela engravidou. E aqui é bom deixar claro que a Juliana utilizava o método contraceptivo, mas a gente sabe que eles não são 100% seguros. E quando ela descobriu que estava grávida, ela sentiu um peso de uma responsabilidade instantânea, mas também a alegria de uma nova descoberta, uma nova vida e uma nova família que se iniciava. Ela e o marido, o Rafael, se prepararam demais para a chegada do bebê. Compraram livros, assistiram a cursos e ajustaram muito as suas rotinas. Mas ela começou a perceber que nem toda preparação no mundo era suficiente para aquilo que estava para acontecer na vida dela. A começar pelo parto, que foi um desafio. Após 18 horas de trabalho de parto, a cesariana de emergência trouxe ao mundo o pequeno Miguel. Um bebê saudável, mas que chegou rodeado de lágrimas e cansaço. Nos primeiros dias, a Juliana ela parecia um pouco anestesiada. Ela sorria para aquelas visitas inesperadas que chegavam sem avisar, com um sorriso bem amarelo, e segurava o Miguel bem forte contra ela, mas por dentro ela se sentia muito desconectada, como se ela não fizesse parte da própria realidade, como se ela tivesse do alto enxergando aquelas coisas acontecerem sem que ela reagisse. E aqui, gente, eu aproveito para deixar um apelo. Não visite uma mulher recém-parida. E se ela te convidar, faça uma visita breve. Muitas mulheres, antes de passar pelo parto, acham que vão gostar de receber visitas, mas quando chega no dia, elas não querem. Então, por favor, respeitem esse espaço. Quando eles chegaram em casa, as coisas só pioraram. O cansaço era insuportável. Para Juliana, dormir era imprescindível e ela tinha muito medo de ficar com privação de sono. E o Miguel chorava sem parar. E a Juliana se via perdida em pensamentos sombrios. Durante as mamadas noturnas, ela se sentava sozinha na poltrona do quarto e sentia uma tristeza esmagadora, como se tivesse um bloco de 60 mil quilos em cima do peito dela. O que tem de errado comigo? Eu deveria estar feliz. Todo mundo diz que ser mãe é o maior amor do mundo. E por que comigo não é assim? Ela tinha pensamentos como esse 24 horas por dia. E o Rafael foi notando algumas mudanças. Ele tentava ajudar, perguntava algumas coisas, mas a Juliana afastava qualquer aproximação. Eu cuido disso, você já está fazendo muito, você está trabalhando, não precisa fazer isso. E ela tentava dar conta de tudo, mesmo quando ela não tinha mais energia. E quando ela ficava sozinha, ela sentia uma raiva inexplicável. Raiva do marido por ele conseguir dormir, por ele ter retomado a vida dele, raiva do Miguel por depender tanto dela e raiva de si mesma por sentir tudo isso. Com o passar das semanas, a situação piorou ainda mais. A Juliana começou a ter dificuldade em comer e ela começou a evitar se olhar no espelho. É muito comum, no pós-parto, que a mulher olhe no espelho e enxergue um grande ponto de interrogação. Quem é essa mulher? Quem é essa pessoa que eu tô vendo no espelho que eu não reconheço? Eu não reconheço esse corpo, eu não reconheço essas atitudes, e isso aumenta ainda mais a frustração e o medo de que as coisas nunca mais voltem a ser como eram antes. E talvez elas não voltem mesmo. Quando o Miguel chorava, o som do choro dele parecia que ia furar os seus ouvidos. Às vezes ela sentia um medo, quase que inevitável, medo de machucar ele. Não porque ela queria machucar o filho dela, mas porque ela estava tão exausta que ela não via mais as coisas com clareza. Em outras vezes, ela se imaginava morrendo,
ou fugindo, se ela abrisse a porta e fugisse para um lugar onde não tivesse fraldas, não tivesse choro, não tivesse marido. E por meses a Juliana tentou esconder esses sentimentos, porque ela pensava que isso era alguma coisa errada com ela, que a culpa era dela. Sempre que a mãe dela perguntava ou as amigas perguntavam como ela estava, ela respondia com aquele sorriso bem falso. Tudo bem, eu só tô cansada mesmo. Até um dia, quando o Miguel completou 3 meses, ele teve uma crise de cólica e ele não dormiu o dia inteiro. E a gente sabe, né, gente, bebê nessa idade precisa dormir bastante. A Juliana se viu, então, deixando o filho dela chorar no quarto, enquanto ela foi pro banheiro, se deitou no chão e começou a chorar incontrolavelmente. Quando o Rafael chegou em casa do trabalho, ele foi ao banheiro e ele viu lá a sua mulher, deitada em posição fetal, chorando desesperadamente. E ali ele percebeu que não dava mais para ignorar aquela situação e tudo que a Juliana estava vivendo. Naquela noite, o Rafael pesquisou sobre depressão pós-parto. Ele ligou então para a médica da Juliana e ele disse com uma voz trêmula: Então, as coisas não estão bem aqui em casa. A minha mulher tá precisando de ajuda. Eu só não sei como ajudá-la. A médica recomendou uma psicóloga especializada em saúde perinatal, mas convencer a Juliana foi bem difícil. Ela, na verdade, tinha vergonha de admitir o que ela estava sentindo, mas após horas de conversa com o Rafael, ela decidiu que ela iria ver a psicóloga. Nas primeiras sessões, a Juliana mal falava. Ela chorava durante quase 1 hora sem parar, enquanto a psicóloga ouvia com paciência. Aos poucos, ela começou a colocar em palavras o vazio que ela sentia, a culpa que ela carregava e o medo de não ser uma boa mãe. A psicóloga foi dizendo algumas coisas que ajudaram a Juliana a entender que o que ela sentia não era culpa dela, e sim um possível quadro de depressão pós-parto, que muitas mulheres vivenciam. Segundo uma pesquisa realizada pela Parent Infant Foundation, 25% das mulheres enfrentam uma depressão pós-parto entre os 6 e 18 meses do bebê. E esse é um quadro que pode ser desencadeado por várias coisas, inclusive a queda inicial dos hormônios, o cansaço, a privação de sono, então fique atenta a esses sintomas. Além da terapia, a Juliana iniciou um tratamento medicamentoso, algo que ela hesitava muito em aceitar, mas que foi essencial no primeiro momento para ela estabilizar os seus sentimentos. Isso segundo a médica da Juliana, que naquele momento achou que o mais adequado era o tratamento com medicamentos, mas não quer dizer que todas as mulheres que enfrentam depressão pós-parto vão precisar tomar medicamento. O Rafael também passou a frequentar algumas sessões para aprender a apoiar a esposa dele nesse momento, nessa fase que ela estava atravessando. Ele começou a tirar algumas madrugadas para cuidar do Miguel e insistiu em contratar uma ajuda para casa. E isso é algo muito comum. Os pais eles precisam logo voltar para o trabalho, já que a licença paternidade no Brasil é ridícula, então as mães passam a ser as únicas responsáveis por atender o bebê durante a madrugada. E isso acumula uma carga de cansaço, de privação de sono enorme em cima da mulher. Eu não tô dizendo que isso é certo ou errado, cada família sabe como funciona, Mas fazer um revezamento nessas horas pode ajudar não só a mulher se sentir mais descansada e mais disposta no outro dia, mas também de reforçar a ligação entre pai e bebê, entre o casal. E mesmo que no início a Juliana estava relutante em receber ajuda, no fim ela aceitou e as coisas foram melhorando. No 4º mês de vida do Miguel, a Juliana começou a sentir pequenos raios de luz. Um dia ela estava amamentando e um raio de luz entrou pela janela e aquilo para ela foi como um sinal, algo que aqueceu seu coração. Não era como nos filmes ou nos comerciais de fralda, mas era real. Era o começo da relação de mãe e filho. Nos meses seguintes, a Juliana teve altos e baixos. Ela ainda chorava bastante, mas aprendeu a pedir ajuda. Ela criou coragem e compartilhou com uma amiga próxima o que ela estava vivendo e descobriu que a amiga também havia enfrentado algo parecido. Então elas começaram a se apoiar mutuamente, trocando mensagens e conversando nos dias mais difíceis. Quando o Miguel completou 6 meses, a Juliana olhou para ele enquanto ele dormia no berço. E óbvio, ainda haviam cicatrizes, noites mal dormidas, dúvidas e medos. Mas agora também havia algo novo. Um sentimento que crescia e ocupava o peito dela. Pela primeira vez, ela se permitiu acreditar que estava, aos poucos, voltando a si mesma.
E essa história me chamou a atenção porque tem várias coisas interessantes a se comentar em relação a ela, né? Primeiro é sobre a duração do puerpério. É muito interessante que a gente faça a diferenciação entre tristeza pós-parto e, de fato, uma depressão pós-parto. É normal as mulheres se sentirem mais deprimidas e terem os hormônios em montanha-russa nessas 2 primeiras semanas pós-parto. Depois disso, a gente precisa considerar o surgimento de um quadro de depressão pós-parto. É claro que o puerpério ele é um momento de altos e baixos, mas a gente tem que ficar atento se durar muito tempo. A gente tem que ficar atento às mulheres que nos cercam e a nós mesmas também, né? Normalmente a mulher, quando ela tá passando por esse período, ela tenta se isolar. A gente viu isso na história da Juliana, a gente se isola porque são tantos sentimentos negativos que a gente não tem vontade de socializar, a gente não tem vontade de pedir ajuda. Então, a gente fica muito atento a isso. Mas o puerpério também, né? Essa nova fase na vida da mulher de adaptação, sem grandes tristezas, pode durar muito mais tempo. Para mim, por exemplo, durou 6 meses, gente. Eu já vi em alguns lugares que pode durar 4, 2 meses, ou tem gente que fala de menos tempo ainda, mas eu acredito que cada mulher tem o seu processo, cada família vive o seu processo e não dá pra gente botar uma duração aí pra esse processo na vida das pessoas. Outra coisa que eu acho legal de falar também é que como a gente tem essas expectativas irreais, né, sobre a maternidade. Claro que desde algum tempo a gente começa a falar sobre a maternidade real e tal, mas eu acho que o fato também de a gente querer ser a melhor mãe possível, se preparar com todos os meios que a gente tem à disposição, é uma pressão enorme para um momento tão sensível da mulher. Porque imagina, gente, a gente tá com um bebê na barriga, a gente se preocupa com o parto, a gente se preocupa em não morrer no parto, sabe? A gente tem muitos medos nessa fase, que o bebê nasça saudável, e ainda a gente se preocupar em ser a melhor versão que a gente pode é um peso que a mulher carrega enorme. Então a gente tem essas expectativas, né, que vai ver o bebê e vai se apaixonar por ele no primeiro momento. E às vezes pode acontecer, mas às vezes não acontece. E tá tudo bem. Como eu falei, cada mulher tem o seu processo. E essa história da Juliana tem muito isso. Eles tinham expectativas completamente elevadas em relação à maternidade e à paternidade também, mas quando ela viu o bebê dela, ela não teve aquela explosão de sentimentos. E isso acarretou uma enorme culpa que levou ela a pensamentos muito negativos. Então, não é só a pressão social que a gente suporta em relação à maternidade, mas também a nossa pressão do que a gente acha que a gente tem que ser. Mas uma coisa que eu aprendi sendo mãe é que a gente só sabe como a gente vai ser quando aquele momento chega. Então, é óbvio que é muito interessante e importante se preparar, mas a gente tem que deixar tempo ao tempo. Algumas mulheres que passam pela essa descoberta da maternidade, logo depois que o filho nasce, passam por um momento de solidão. Eu lembro que eu mesma, quando estava atravessando esse momento, eu sentia que ninguém me entendia. Mesmo sabendo que muitas mulheres ao redor são mães, vivenciaram quase a mesma coisa ou vivenciaram coisas parecidas, eu me sentia muito sozinha. Então, assim como a Juliana, eu tenho um parceiro que estava do meu lado, querendo ajudar, mas eu simplesmente não dava abertura. E é o que acontece com muitas mulheres, porque a gente se coloca numa posição de muita solidão. E isso, gente, são pensamentos que estão dentro da nossa cabeça. Por isso é muito importante apoio, seja do parceiro, seja da rede de apoio, seja dos amigos. É muito importante. Se você está vendo uma mulher passando por isso, que está mais quieta, que está muito cansada, tente ajudar. Talvez você não vai cuidar da criança no lugar dela, mas ficar com a criança 10 minutos para ela tomar um banho, preparar uma refeição gostosa, conversar com essa mulher um pouco para ela falar sobre assuntos que não sejam maternidade. Falando do parceiro também, né? Estar disposto a ouvir, não julgar o que a mulher tá dizendo. Às vezes as mulheres ficam muito protetoras nesse início também, e o parceiro não julgar, não se irritar, ser muito paciente. Se você é marido ou mulher e a sua parceira vai ter um bebê, esteja preparado para ser paciente. E eu sei que é difícil a gente ser paciente às vezes, porque o marido ou o parceiro, a parceira, também tá cansado. Mas entendo que o que a mulher tá passando é uma coisa, primeiro, fisiológica, e além de fisiológica, pode ser também emocional e psicológica. Então, fique atento aos sintomas. Então, é muito importante a gente estar ciente dos sintomas, né? Como os sintomas da Juliana, como tristeza profunda, exaustão, pensamentos sombrios, sentimento de extrema culpa. Então, esses são os sintomas mais característicos de uma depressão pós-parto. Então, é importante a gente entender o que é uma condição médica, né, que precisa de ajuda, e o que vai além do cansaço normal, né, de receber uma criança, de ficar a noite sem dormir. Longe de mim querer julgar, né, mas o Rafael, ele
demorou um pouco, talvez para aceitar, mas para ver também o que a esposa dele estava sofrendo. Mas ele desempenhou um papel fundamental quando ele entendeu que a Juliana precisava de ajuda e conversou e apoiou ela a procurar ajuda de um psicólogo. Isso foi muito importante para a recuperação dela. E se você, do lado da mãe, né, da mulher que teve esse filho, é muito importante a gente lembrar que a gente tem que compartilhar o que a gente está vivendo. Mesmo que não faça sentido, mesmo que seja feio, você não está passando por esse processo sozinha. Você está fazendo parte de uma família que acabou de se criar. Talvez você não tenha o seu parceiro ao seu lado, mas você tem pessoas que te amam e que vão te apoiar. Ou você tem um espaço como esse aqui, para você compartilhar sua história e para ouvir relatos de outras mulheres que vão acalentar o seu coração. E para finalizar também, uma coisa bem importante que eu encontrei na história da Juliana é que a recuperação, gente, ela não é do dia para noite. Não é simplesmente começou a ver um psicólogo, começou a tomar uma medicação, é estralar de dedos e tudo vai ficar lindo, a relação e a rotina do filho vai se estabelecer. Não, gente, a maternidade é um processo com altos e baixos. Então, assim, a gente tem que saber se adaptar. É claro que quando a gente está vulnerável, as coisas nos atingem muito mais, mas saber que a recuperação ela não vai ser linear e que a gente celebrar os pequenos avanços, um momento que a gente olha para o nosso filho com ternura, é muito importante. O vínculo da mãe também, não necessariamente ele vai vir instantaneamente. Talvez seja de uma relação gradual, como foi da Juliana com o Miguel, né? Que aos poucos ela foi se estabelecendo. E eu acho que essa é uma forma muito mais realista de ver a maternidade. E sabendo que mesmo se a gente se prepare, leia todos os livros do mundo, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade para ter essa conexão com o nosso filho. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Dentro dos limites, né, da sanidade mental, tá tudo bem. Se você precisar de ajuda, faça as pessoas que estão ao seu redor saberem que você precisa de ajuda. É muito importante que isso seja tratado para que essa situação não se arraste por muito tempo, porque o puerpério ele tem um fim, mas a depressão ela pode nunca ter um fim, porque é uma doença e ela precisa de tratamento. Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu, muito em breve, quero fazer um grupo no Telegram para que a gente possa trocar as nossas experiências, trocar histórias. A ideia desse podcast é que seja um grupo de apoio. É basicamente isso. Eu sofri bastante durante o meu puerpério e eu sentia muita falta desse tipo de conteúdo, mesmo que seja virtual. Se você gostou, então eu peço que você avalie, deixe um comentário e se inscreva nesse podcast para você receber novos episódios. Eu espero que você esteja bem. Um abraço, até a próxima.